Fala galera, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos no Do Connect no ar e hoje com Almir França, né, estilista, ativista e entendedor da causa. A gente vai falar de moda, a gente vai falar de sustentabilidade, a gente vai falar de inclusão e muita diversidade. Muito bom dia, Almir França. Bom dia, Edu, que coisa boa. Bom te ver de novo. Não é? Depois de 3 anos ele gravou Isso. comigo lá no Educatete, né, no programa antigo ainda. E de lá para cá mudou muita coisa, não mudou? Mudou muita coisa, né? O mundo hoje tem mudado muito rápido, né? A gente nem se dá conta do quanto as coisas têm mudado, né? O mundo digital está aí, né? Então a gente não se dá conta do quanto isso é mais dinâmico do que a gente pensa, né? Sim, vai acontecendo mais rápido, as coisas acontecem, se conecta e o que é moda hoje, amanhã não é mais moda, mas claro que tem tudo que é temporal, que tudo vai... Eu acho até que não há mais moda. Né? Importante. O que eu acho, o que eu penso que é extremamente interessante, né? As lutas foram tanto para consolidar coisas historicamente no Brasil e no mundo que a gente foi se perdendo desse processo, né? A gente quis consolidar coisas acreditando que era só mantê-las estáticas, né? Só que o ser humano ele não é estático, né? Esses corpos estão em transformação, né? E que bom que esteja. Então, quando você pensa a moda, ela mudou estupidamente nas 2 últimas décadas e cada vez mais ela muda. Então, eu acho que ela já cumpriu o papel dela, né, enquanto indústria, né, porque é o que é a moda, entendeu? Mas hoje o que a gente pode falar de moda é que essa moda hoje, de fato, ela é uma ciência. Por ser uma ciência, ela não é só uma roupa. Ela não é só uma roupa que veste um corpo, porque você vai ter que entender que corpo é esse, né? E talvez a gente nem precise mais de roupa para vestir esses corpos. Se pensar a inteligência artificial, se pensar o mundo digital, talvez esses corpos nem circulem mais no campo social. Diante disso, talvez eu não precise mais de estar vestido, porque eu posso estar vestido com o que eu bem entender nesse universo, nesse mundo virtual. Isso parece ser uma coisa louca. Isso é muito doido, mas é muito real. É real, e é hoje. É hoje. A última pandemia, isso ficou muito claro, entendeu? É que a gente fica insistindo ainda nessa concretude de coisa que, ao longo da humanidade, a gente foi insistindo em manter, né? Então, hoje nós não temos mais as lojas de rua, né? Se a gente for avaliar por aí, claro. A gente não tem mais um comércio de rua, não temos os próprios shopping centers que tomaram essas ruas. Hoje eles também já estão ficando inválidos quando você pensa uma rede digital enorme de venda. Muitas. Né? Hoje tem assim, diversos que te dão facilidades que você não precisa. Não. Então o shopping começou a cumprir um papel unicamente de entretenimento. Né? Então você vai ao shopping para se alimentar, porque tem uma atividade recreativa dentro do shopping. Então você não vai ao shopping fazer mais compras. Né? É lógico que essas compras acontecem, mas elas não representam você infinitamente... Você não sai de casa para ir, você vai fazer outra coisa e aquilo te... Até porque esse shopping, eles não te atendem o suficiente que uma internet atende. Você entra no Google e você diz, preciso comprar um biquíni para ir à praia em Bali. No shopping você não vai encontrar esse biquíni, mas na internet você vai encontrar o biquíni de Bali. Sim. Entendeu? Então, é muito sobre isso. Então, pensar hoje, quando as pessoas já tentam falar de moda, gente, cuidado, porque talvez essa moda não... A moda que esse povo pensa, que esse mundo pensa, talvez ela já não exista mais, entendeu? Porque ela cumpriu muito esse papel, ela cumpriu... Enquanto era órfão, né, de alguém ditar alguma coisa, hoje está tudo aí, e cada um meio que faz a sua moda... Eu lembro e vivi disso, né, isso desse momento, em que fazer moda, inclusive no Brasil, e nós estilistas, nós éramos altamente ditadores, porque a gente trabalhava com uma ferramenta perigosíssima, que era ditar a tendência. Então, nós dizíamos que durante um ano inteiro as pessoas iriam vestir. Olha que coisa séria. Sim. Como é que você consegue fazer isso hoje? Impossível.
Porque a gente pode, de repente, olhar para todas as vitrines e para os blogs digitais e você vê lá coleções, tudo rosa, né? E aí, 2 minutos depois, aparece uma influência, uma celebridade vestida de marrom. E acabou. 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 Porque, Então, porque a moda, ela depende de todo mundo a moda entender. hoje não tem tendência. A moda hoje, ela tem sentimentos. E você vai ter que sentir e entender, inclusive, antecipando esse processo. É quase uma genialidade. O marrom é o de 2025, né? O pessoal falou que ia ser um marrom, uma coisa mais... As pessoas insistem nisso. Eu não acredito nisso. Sim, isso vinha... Eu tenho uma tendência para citar, que eu acho que hoje a grande tendência, entendeu, é a reutilização. Sim, sustentável. Que não é nem sustentável, entende? Eu estou falando de estética, eu estou falando de design, sim, entendeu? Com certeza. Porque essa é a confusão do brasileiro, entendeu? Pega tudo no tal do modismo, achando que é apenas o modismo. Não estou falando disso. Eu estou falando de um processo científico. De você reciclar de fato ali o que ia ser descartado. Porque o que historicamente fez da moda a grande indústria. É a segunda maior do mundo e no Brasil principalmente. O que fez isso? Foi a grande criatividade dessa moda. Só que essa moda, ela não trabalhou com pensamento. Na verdade, ela reproduziu todos os pensamentos dos pensantes passados, né? E hoje essa moda está se esvaindo justamente por isso. Porque hoje, quem não for um grande pensador, e quando eu falo de pensamento, eu falo de conhecimento, sim, com certeza. Por isso que eu trato a moda como ciência, talvez seja a última ciência da humanidade, entendendo que fazer moda hoje é fazer antropologia, biologia, arquitetura, serviço social, psicologia, porque tudo isso está ligado aos direitos humanos. Então, é uma estupidez eu pensar, criar uma tendência de roupa, como recentemente a gente teve um boom da não-binaridade, um boom do agênero, entendeu? E não se dá conta que isso é uma outra caixa. E que a gente está de novo com uma ditadura de um processo. Portanto, isso não vai ser moda. Sabe por que não vai ser moda? Porque muito rápido as pessoas vão consumir esse processo como consumiram as tais tendências anteriores, né? E aí vem a grande indústria do produto e toma isso para si. Se a gente pegar alguns trabalhos artesanais recentes, que na verdade são trabalhos muito oriundo da ancestralidade, quando você pega esses trabalhos e coloca isso em voga, dizendo que isso é uma tendência, né? E aí vem a grande indústria asiática, entendeu? E bota numa máquina de 10 agulhas e transforma isso em tonelada. Portanto, não tem mais tendência. Uhum. Entendeu? Então, eu sofri para criar um vestido de fuxico, como exemplo, né? Que é ancestral, que é artesanal, que precisa de 10 mãos para fazer, entendeu? E aí vem a China e cria a máquina do fuxico. Ou pior, digitaliza isso. E aí 3 dias depois, você passa na rua, e isso, pior ainda, vai estar numa barraquinha do camelô. O que não é ruim. Sim, eu entendi. Sim, o que seria mas o único que tem todo um trabalho, tem todo, assim, foi pensado, foi criado, foi idealizado para ser um trabalho artesanal, para ter a história das pessoas que estão criando aquilo ali, para ter tudo por trás, e a indústria vem. Ou seja, você acaba contribuindo, enquanto criador, no processo da contaminação. Você estimula essa cadeia toda vez que você está inventando alguma coisa. Sim. Porque quando você inventa algo e isso vira desejo, para além de você, de um coletivo, a grande indústria imediatamente ela vai duplicar isso por trilhões. Para isso se propagar. E aí eu, na verdade, fui apenas um objeto usado, entendeu? Para as coisas continuarem exatamente onde elas estão. Então, aí a gente foi para um outro lado da criação, e acabou que foi até para o lado de você, claro, né? Você ter essas pessoas fazendo
vestir do processo e ter história e ter sentimento por trás. Então, já que a gente foi para esse outro lado, vamos pensar nas pessoas ali, porque o projeto Ecomoda e até a Escola de Divinos, que a gente vai falar um pouco mais para frente, é nessa necessidade de ajudar outras pessoas, de ajudar pessoas vulneráveis que vivem em vulnerabilidade. E como surgiu? Era muita demanda, era pessoas querendo, você vendo que tinha força para fazer alguma coisa, mas não tinha trabalho, não tinha, às vezes, um querer, não tinha um olhar, não tinha uma luz. Primeiro, que estava vulnerável era eu, né? Sim, geralmente quando a gente começa... Eu não acredito em luta de coletivo mais, eu acredito nas lutas individuais. Sim. A minha existência pode contribuir muito para a existência de outros homens como eu, né? Oriundos de periferia, de baixada, de comunidades invisibilizadas constantemente por um processo sistêmico. E aí tudo isso é muito pensado na minha sobrevivência, né? Eu adoro o que a Elza Soares falava e que ela contava ao longo da sua carreira, e que ela conta quando perguntaram, a primeira vez que ela foi se apresentar no programa de televisão, e ela estava vestida com a roupa que ela pegou não sei de quem, mal penteou o cabelo, e o homem ficou apavorado com aquela figura e pergunta para ela de que planeta que ela veio, né? E ela responde que ela veio do planeta Fome, né? Então, a moda que eu faço é uma moda que vem da fome, antes de qualquer coisa, e da minha fome, né? Então, quando eu pensei em ajudar as pessoas, eu não pensei em ajudar as pessoas, eu pensei primeiro em me ajudar. Sim, claro. Porque era o único jeito de eu me manter vivo. Claro. Entendeu? E por isso que eu acredito nesse processo de generosidade, né? Eu até brinco hoje, olha que coisa absurda que eu vou dizer agora, entendeu? Eu digo que eu sou o Cristo do mundo moderno. Sim, porque o tal do Cristo, ele saiu pelo mundo distribuindo aquilo que nem tinha. Quando davam para ele algo, ele ia e dividia. Só que ele era muito generoso, ele estava há 2000 anos atrás, onde o mundo não tinha toda a poluição, e eu falo poluição, inclusive, intelectual, claro. que permitisse ele ser aquela pessoa. Hoje não, hoje você talvez tenha que matar um para salvar 10. Né? Hoje esse Cristo é Che Guevara, é Evita Peron, os ídolos são outros. Né? Exatamente. Talvez você tenha que se prostituir para salvar as meninas que são estrupadas desde pequena pelos seus pais, pelos seus vizinhos, etc. Entendeu? Sim, pessoas próximas ali, familiares, pessoas que têm acesso. Eu vou ter que ser a pessoa com mais resistência do que essa menina, que vou ter que me vender nesse processo. Então, na verdade, eu tenho descartado muito da minha fala essa palavra de ajudar, porque eu nunca acreditei em ajuda. Eu acredito em troca. Todo mundo tem uma potência muito grande para poder se justificar na sua existência. Entendeu? Então, quando eu penso, o Ecomoda ele surge muito também dessa necessidade. Primeiro que foi a primeira vez que eu tive um projeto meu diante de uma instituição pública. Né? Então, isso para mim já era um ganho incrível. E o projeto ele só acontecia da seguinte forma: Almir, nós não temos orçamento. O que temos é como contratar pessoas para trabalhar. Nós não temos recurso para máquina, nós não temos recurso para material didático e tão pouco material para você trabalhar esse ensinar moda. Né? Isso é importante falar, você vai voltar aí, porque o que acontece? Tem pessoas que olham para um projeto já acontecendo, né? A engrenagem já rodando, e acha que assim, caiu tudo de paraquedas. Nasceu agora. Assim, nasceu agora. Então, assim, a dificuldade que tem no processo para que você consiga idealizar um projeto, ter uma ideia, é o que você falou, primeiro você se ajudou, primeiro você se salvou, para que você pudesse estender a mão para alguém, para mostrar para alguém assim que aquilo ali estava dando certo para você naquele momento e que você pode estender, fazer a tal da troca, porque a vida é uma troca de energia, de conexão, de estar junto, de criar ponte. Extremamente. Esse processo está muito ligado à sua ambição e à sua ambição intelectual, entendeu? Então, eu sonhava em ter não para mim, mas eu ter... Né? Existia uma escola de moda periférica, uma escola de moda dentro de uma favela. Isso era um sonho. Né?
E eu nunca acreditei em sonho, eu acredito em projeto. Sim. Entendeu? E aí eu falei, eu não consigo ter essa escola no formato... Eu já dava aula para a universidade, eu estava no magistério de 3º grau, mas eu achava as escolas muito distantes da realidade. Não, sim, Senac, Senai, é tudo e distante não da é, periferia, da favela. sim, Para você sim. trazer... Não, é impossível. E aí não é uma questão de que essa escola ela esteja só distante da comunidade porque é pobre. E eu acho também que não teria como você, lá dando aula na faculdade, na escola, você, vou escolher um. Você não queria escolher um da comunidade da favela, não tem você queria como. que a favela fosse Sim, moda. Esse processo de inclusão também é muito complicado, entendeu? Porque vamos trabalhar a inclusão, aí no universo de 100 só um... Tá entendendo? Isso é outra coisa, né? Isso não é inclusão, claro, né? claro, mas assim... É legal a gente falar porque para desmistificar, porque às vezes as pessoas, não, a gente vai dar uma oportunidade. Aí pega um. Aí sabe, você não. Não, e detalhe, o que é oportunidade? Talvez o que eu penso como oportunidade para uma população que está em situação periférica não alcance. Não alcança. Porque a linguagem que eu estou ofertando é uma linguagem que foi pensada para todos como iguais. Então, unidade. Então, não estou falando daquela pessoa. Né? Então, é muito sobre isso. Sim, é óbvio que essa pessoa podia responder por toda a comunidade, mas não se trata disso. Se trata da comunidade, do gueto, da favela, respirar moda, para entender. Doutora Ivone é a primeira mulher juíza negra desembargadora no estado do Rio de Janeiro. E outro dia ela falou uma coisa na homenagem que fizeram para ela. Entendeu? E ela abre a fala dela falando que a tristeza dela sobre tudo aquilo, ser homenageada naquele lugar, é porque ela estava sendo homenageada porque ela era a única. Tá entendendo? Exatamente. Então, não tem homenagem nenhuma. Né? Por isso que eu sonhava essa escola. Tipo, salvou um. E aí eu já não sou mais, já não faço parte mais daquele contexto. E o que é pior, também não faço parte desse. Então, a moda sempre me intrigou muito, e eu tentei todas as semanas de moda, também tentei todo esse universo da moda embranquecida, eurocentrista, mas eu sempre percebia também que aquele lugar não era o meu. Mesmo que eu alcançasse, mesmo que eu adentrasse os grandes salões de cristais e porcelana, né, e pudesse tê-los, mas aquele lugar não é o meu lugar. Também não é o meu lugar as vielas, os vazamentos, os lameados, também não é o meu lugar, como não é o lugar de ninguém. Né? Eu preciso pensar, de fato, então, em que meio é esse que eu quero estar e que outros pares como o meu possam estar, entendeu? E aí eu tenho que começar esse processo justamente lá nas vielas, lá nos becos, entendeu? Então eu sonhava essa escola de moda dentro de uma favela, e já que esse poder privado ou esse poder público jamais iria financiar e patrocinar isso, eu falei, bom, então que eu faça isso. Né? Começar do jeito que dá. Você é um cantor, tem talento, mas não existe talento em anonimato. Não existe talento em anonimato. Entendeu? Ou você se mostra na cena, entendeu? Porque ninguém vai te trazer. Traz em 1 milhão. Não é isso? Você tem que botar a cara, você vai ter que cantar no banquinho da praça, sim. Você vai ter que cantar em cima do caixotinho na avenida, dentro do metrô. Porque, meu amor, mesmo que ninguém te reconheça, entendeu? Mas você já está exercendo o ofício que mais você ama. E isso é o que vale, entendeu? Aí pode parecer discurso marxista, pode ser discurso... que não é também, porque eu sou anti tudo isso, inclusive. Porque eu detesto sistema. Eu detesto que me coloquem em caixa. Sim, você claro. Dentro de bolha. Eu acredito na contracultura. Entendeu? Eu acredito no inacabado. Entendeu? O ser humano, ele é inacabado. Tudo. Lógico, só tem espaço para isso, inclusive, entendeu? Quando você olha uma multidão, você não consegue diferenciar essa multidão. Não. Né? Então, o Ecomoda, primeiro ele me realiza. Né? Depois ele vai, por tabela, realizando pessoas. E depois ele vai alcançando algumas linguagens, inclusive a linguagem da moda, inclusive a linguagem da política pública. A política pública não só para os direitos humanos, mas a política pública também para a questão ambiental, para a questão de saúde, entendeu? Porque as coisas estão conectadas, entendeu? Sim, a tua cultura, então... Você acabou de falar que não está só relacionada em moda, em corpo... É tudo misturado, é política, é corpo, tudo é política.
Tudo é É uma política. forma de você... No mundo moderno, tudo é. Talvez em algum momento das nossas vidas, o mundo pode ter sido a filosofia, pode ter sido a antropologia, pode ter sido a ciência, mas no mundo moderno, tudo é político. E quem não pensar dessa forma, desculpa. Entendeu? Tá vendo errado. Tá vendo errado. Você vai continuar onde você está, porque é assim que essa política quer que você esteja. Uhum, Entendeu? E você só vai romper essa política se você aprender essa política. E que tá tudo aí e que a gente pode ver, estar, ser, respirar e passar por entender o processo. Entender o processo que é, para que você consiga transitar nos mundos, nas modas e nos assuntos e consiga sair de uma forma respeitável. Então, assim, vamos entender. Aí você conseguiu fazer a escola não só em uma favela, uma comunidade, você conseguiu fazer em outras comunidades, fazer acontecer. E estamos em 19 comunidades. Isso, pronto, é chegar lá. E assim, realizado, com certeza, e espero que não esteja contentado, né? Não, você quer mais. Não, porque é solitário. Sim. Tem dias que eu me vejo sozinho no mundo. Isso é uma forma de te abraçar também, né? De ser sua família. Eu volto para mim mesmo. Quando eu não tomo um Lexotan, porque às vezes só o chá de menta não resolve, então eu tomo um Lexotan. A terapia não me resolve, porque eu tenho que trabalhar 20 horas por dia, mas ao mesmo tempo eu percebo logo em seguida que era isso mesmo, e que tinha que ser assim, entendeu? Lógico que as minhas solidões e minhas tristezas, quando eu não vou encontrando os meus pares, né? Uhum. Outros almis, não que eu seja referência para ninguém. Entendi. Pessoas mas que também que queira outro que queira, que multipliquem, que queira reverbere. Se multiplica. Gente, eu não acredito em ser humano que não quer salvar o mundo. Não acredito. Todo mundo quer melhorar alguma coisa. A gente quer salvar o mundo. Duas coisas que a gente precisa, que a gente quer na vida. E a gente nasce com isso, né? Querendo salvar o mundo, ou seja, ser o grande, Sim. né? E a outra, entendeu? É viver um grande amor de Shakespeare. O amor eterno. Todo mundo quer viver isso. O problema de tudo isso é que a gente esquece que somos de carne e osso. E que a gente sofre, que tem luta. Que também somos irracionais. Que a problemática da racionalidade é acreditar que somos racionais. Essa foi a grande estupidez. Se você parar para pensar, nós somos o único ser vivo em todo o ambiente que nos conectamos da cadeia ambiental. A nossa arrogância foi tanta em relação aos outros seres vivos que a gente tratou esse ambiente à distância, apenas a meu serviço. As fezes do passarinho dá fruto, né? Porque dá árvore. Claro. A nossa dá carbono. Mata os peixinhos na lagoa. Você veja a desconexão disso. Sim, a gente está fora do contexto da natureza. A gente já deixou de ser... Sim. O nosso corpo já deixou de fazer parte ali do processo da vida, né? Que no final a gente morre e aquilo ali vira... Eu acho lindo, como agora eu estava na faculdade dando aula, eu acho incrível você poder exercer o ofício do magistério e você... Um aluno que chegou com poucos saberes sobre, né, porque saberes todos nós temos, e sobre, de repente, por uma modelagem de um vestido, né? E aí, no final da aula, você percebia aquele aluno já com entendimento exato, anatômico sobre aquele vestido. E isso é muito, muito incrível para um educador. Tá? Prazeroso. Mas, para mim, só vai ser prazeroso se esse... aluno, se essa aluna sentia a necessidade de discutir comigo esse molde. Porque vai ser a discussão dela para mim sobre esse molde que vai me fazer apreender outras coisas sobre o molde. Sim, entendeu? porque você acaba discutindo o processo ali. Eu estou tentando, na verdade, senão vou estar tentando reproduzir outros seres, olha que arrogância, como eu, que não vai ser, né? E aí vamos apenas alimentar uma cadeia
entendeu? Da desigualdade, da desinformação, da contaminação, e etc, etc, etc. Então, assim, fora que eu posso estar criando um aprisionamento com esse aluno que vou passar a ser o meu servo. Então você acredita que todo mundo tem uma via para seguir, claro, que sofre influência a todo momento e a toda hora, todo mundo pode ser Deus. A escolha é sua. Só que você vai ter que entender que ser Deus é Deus de você mesmo. Sim. Não é Deus de uma multidão. Porque essa é a problemática, né? A gente não quer fazer uma roupa para me dar prazer, eu quero fazer uma roupa, fazer uma coleção, fazer um desfile e o mundo inteiro me aplaudir. Gente, esquece isso. Entendeu? Isso já aconteceu. Entendeu? Isso já aconteceu. Talvez você precise apenas de uma pessoa para te aplaudir, talvez de você mesma. Aí você vai me dizer, sim, mas aí o mundo tem fome. Ah, lógico. É sobre isso que eu estou falando. Porque o que você precisa é muito pouco você continuar vivendo nessa selva. A estupidez é que hoje eu comi chã de dentro, mas amanhã eu já quero filé mignon. Só porque, não é porque o filé mignon é mais prazeroso, é mais macio, entendeu? É porque isso me dá o status, olha que coisa louca. Sim, eu já de achar que comendo filé mignon, entendeu? Eu já estou aqui. Essas são as armadilhas que da vida, entendeu? São os gatilhos. Para todos os assuntos, sim, se a gente achar que a gente... eu vivi isso e vivo isso todos os dias. Eu faço um exercício enorme para fugir disso, entendeu? Estar aqui agora, para mim, também é uma forma de fugir dessa situação, de estar aqui falando com você, com outras pessoas que podem ouvir, né? É sobre isso, porque senão, cara, a gente fica numa arrogância, nos acreditar sobre as coisas, e voltando para a moda é só isso, uma fantasia. A moda é uma fantasia. Olha só, um estilista que viveu disso a vida inteira. Eu digo sempre que hoje eu estou pagando todos os meus pecados, porque o estilista, a moda, a indústria, ela trabalha com uma cadeia social que é seríssima, que é a cadeia do comprismo. Porque moda não é consumo. Eu ouço meus colegas dizerem, porque o consumismo... Eu ia falar agora. O consumismo consciente, gente, que consumismo consciente de comprar roupa? Roupa não é consumo. Você não precisa de roupa. Você não precisa de roupa. Roupa é uma convenção, de uma evolução. Porque o que precisávamos era de um pano para cobrir esse corpo. Isso na primeira convenção social, né, de que aparecer com o corpo nu. Claro. Né? Então... E isso acontece, inclusive, no Brasil, entendeu? Lá no início do Império, quando se entendeu que precisava cobrir os corpos negros, os corpos escravizados, para não afrontar aquela família real. Mas ninguém estava preocupado com aquele corpo. Não tá. Então, veja como a gente usou isso o tempo inteiro para vender comprismo puro. Vender o produto, uma pessoa, um corpo. Amigo, você entra na loja, você detesta amarelo. Você sai gostando de amarelo. Aí você vai lanchar com a namorada, com a esposa no shopping à tarde. É só isso que você vai fazer no shopping. Aí você passa numa vitrine, pé direito, não vou dizer o nome da loja, um pé direito enorme, não sei para que aquele pé direito enorme, com um manequim apenas, um espaço de 6 metros, mas você vai ter, a cada 6 metros, um manequim com a mesma roupa e com a mesma cor. Amarelo, que você odeia. Gente, mas que coleção é essa amarela? Você olha uma, olha duas, olha três. No quarto você está entrando para ver que roupa é aquela. Quando você entra, você comprou a peça amarela, a vermelha, a azul. Isso é comprismo. E o mundo está cada vez mais consumista, né? Cada vez mais caindo nessa mais armadilha. Comprista. Sim. Cada vez comprista. Sim. Porque consumismo é você entrar no mercado para comprar feijão. Sim. Porque hoje eu tenho que ter feijão em casa. Não à toa, o supermercado, que a gente pensa que não é produto desse mercado, sim, faz parte também dos piores. Você sabe, já viu onde é que fica as baias de material de higiene, as baias de material de limpeza, as baias, é tudo na frente. O açougue está lá atrás, a padaria, o que você entrou para comprar está lá no canto. Bem escondido. Você tem que passar por uma coisa, um chamarisco assim para te parar, né? Almir, eu queria falar um pouquinho e depois aí eu te deixar considerações finais para você falar um pouco do que você quiser. A gente falou um pouco do desfile, né? Da Escola da Divine, que
que também para pessoas de vulnerabilidade, para mulheres e para mulheres trans, na verdade para quem está precisando, né? Porque eu fui lá na Maré, a gente fez um desfile lá, e aí tinha umas senhorinhas fazendo, aí falou, caraca, você vai desfilar com a roupa que eu fiz. E aquilo ali me emocionou bastante, por quê? Porque eu vi ali minha mãe, que minha mãe também costura, minha mãe também faz algumas peças. Eu vi a minha família ali, eu vi uma senhora assim, como é que eu posso explicar? Sabe, o orgulho dela de ver que um modelo ia desfilar com a roupa que ela fez ali, que ela bordou, que ela passou a máquina. Então, assim, isso para mim já valeu. Já valeu. Eu sair de casa, sabe, eu ir lá pra Maré, porque a gente que vem de comunidade, a gente vai até tranquilo pra uma comunidade. Pra mas mim, não é um comum. Pra mim é normal. É assim, mas é aquilo, você fica com medo, você tá entrando num lugar com facção, é diferente, aquela coisa. Então, mas quando eu entrei, que eu ouvi a moça falando assim, uma senhorinha falando assim, nossa, você ficou tão bonita. Aí eu não entendi, eu falei assim, e olha que nem era bonito, um jaburu desse aqui, né? Isso. Aí eu pensando, né? Aí tá, a segunda vez que eu passei de novo, ela falou assim, deixa eu tirar uma foto sua. Aí eu falei, ou eu pareço um filho dela, assim, alguma coisa. Aí ela revelou, né? Foi eu que fiz. Aí eu falei assim, ai, que beleza. Aí eu tirei uma foto com ela e tal, e guardei na lembrança. E sempre quando eu passo pelo desfile da Maré, então eu vejo a história dessa senhora. Igual ela, tem várias. Sim. Eu vi nela um semblante de uma mulher que provavelmente tem problema na família. Não que ela esteja, mas eu vi nisso em outras senhoras. Problema familiar, com esposo, com bebida, com todo tipo. E assim, não teve como trabalhar. Foi mãe, foi vó, e assim, não tinha tempo para fazer as coisas para ela. Então eu vi uma felicidade, uma satisfação nesse projeto, nessa situação. Como é que foi essa... Começou nas trans, né? Então pode começar de lá. Na verdade, começa com as mulheres, né? O Ecomoda, bom, ele teve uma trajetória, ele nasce muito dentro de um programa maior, que foi o programa das UPPs do estado do Rio de Janeiro, né? O programa das UPPs no Rio foi um dos programas mais importantes de governo desse país, que infelizmente ele não soube ser utilizado, depois ele foi sucateado, etc. Mas ele é, na verdade, uma entrada do Estado, é a retomada do Estado às comunidades. O que eu acho que hoje seria impossível de acontecer no que ficou o Estado hoje partido. O Estado brasileiro é um Estado partido, por um domínio que nós não sabemos exatamente qual é. Apesar que nesse momento então, está se apontando quem são esses donos desses estados partido, que é o Brasil. E isso é muito sério, entendeu? Mas essa também não é a minha área de atuação. Sim. E naquele momento eu entrei na primeira comunidade, foi o complexo do Alemão, depois se consolidou na Mangueira, na tentativa pela Secretaria do Meio Ambiente de usar o nosso projeto como diálogo de aproximação entre Estado e a comunidade, né? Uma vez que se entendia que muitos jovens que saíam do tráfico iriam ocupar esse lugar. Tá? Então isso é uma retomada de política pública, que é no que eu acredito. Social, que é no que eu acredito. E aí isso era muito voltado para jovens entre 16 e 24 anos, e aí veio a surpresa que essa adoção não foi tão grande com esses jovens, mas, por outro lado, tinha uma multidão de mulheres com mais de 50 anos querendo estar nesse lugar. Mulheres, inclusive, que criaram filhos e netos, e também maridos, né, porque a maioria sofrem abusos, né, com seus maridos, em cima de uma máquina de costura. Mas que sonhavam em aprender uma modelagem, aprender um desenho, sonhavam em sair desse lugar marginal que as costureiras no Brasil foram a vida inteira colocadas e ainda são colocadas, né? É um lado marginal muito sério, né? Porque as pessoas não se veem no lugar da moda quando simplesmente elas apenas costuram. Elas não se veem no lugar da moda quando elas simplesmente só bordam ou fazem um crochê. Isso é sério, porque a gente tem que ter uma responsabilidade em desmarginalizar essa população, esses trabalhadores, essas trabalhadoras que fazem a história desse país. Entendeu? Então, para mim, foi uma surpresa quando essas pessoas foram chegando, eu não as procurei, elas foram chegando. E elas, além de obterem coisas ali, elas também nos trouxeram tecnologia. Eu aprendi
se hoje eu sei bordar e sei fazer um crochê, eu aprendi com um projeto lá na Rocinha, com as mulheres da Rocinha. Porque mais de 50% da população da Rocinha são mulheres e 58% são mulheres oriundas do Nordeste. Ou seja, que trazem uma formação artesanal muito potente, cultural, muito importante, extremamente, entendeu? Então, essa troca foi acontecendo naturalmente. A Escola de Divinos, quando ela foi criada, porque ela é um filho do projeto Ecomoda, era a necessidade de criar uma escola voltada para a população de mulheres trans que vive esse isolamento social muito maior que os outros grupos, inclusive dentro do próprio grupo LGBT, né? E também porque foi o meu primeiro e o meu grande grupo de aproximação social, né? As minhas relações com as mulheres travestis, elas são muito maiores, elas são plenas. O meu trabalho criativo, ele cresce muito quando está sendo feito por mulheres travestis, né? E é por isso que eu volto à história da fome. Sim, né? sim. O processo criativo nasce muito desse lugar. Então, a ideia, tinha uma ideia inicial, mas o que foi acontecendo foi muito maior. E aí, hoje, o que eu tenho? Eu tenho uma unidade em Caxias, por exemplo, que a primeira turma eram só mulheres travestis e transexuais. E aí, na segunda turma, eu já tinha metade dessas mulheres e a outra metade eram senhoras. Que senhoras eram essas? Porque você vai descobrindo um mundo que você desconhece. Por isso que eu digo que falarmos hoje sobre o mundo é um perigo muito grande. Porque a gente não consegue viver todos os mundos. Então, eu tinha travestis ali, tenho na favela do Lixão em Caxias, que essas mulheres travestis, elas são cuidadoras de senhoras. Olha que coisa louca. Nem o movimento social sabia disso, né? E tão pouco o Estado. E aí, como é isso? E elas perguntavam, eu queria muito fazer o curso, mas eu tenho que trabalhar, eu cuido de uma senhora. Essa senhora anda, você não pode trazer essa senhora? Então a gente vai descobrindo tecnologias de prática de serviço, entendeu? Ao inverso. Então, aquela travesti que eu não conseguia acessar pela psicologia, pelo serviço social e pelo direito, eu consigo acessar agora pela costura e, às vezes, a partir daquela senhora. Sabe por quê? Porque aquela senhora vive um conflito na sua casa em que o seu filho botou para fora o seu neto que estava em processo de transição. Quando aquela senhora chega naquela escola e lida com outras travestis e outras mulheres trans, ela reconhece aquele neto e ela percebe, meu Deus, mas isso... Que eu estou perdendo o mais lindo da vida então do meu ela neto, volta para casa e chama o filho, que é o pai dessa... Sim. E leva até a gente para poder ele ver qual é a real. Isso. E ali você abriu um leque familiar ali. Que isso você não tem academia que te ensine isso, entendeu? Que lindo. É só vivenciando isso, lindo. Entendeu? Então, tudo que eu estou falando aqui não é uma descoberta, não é um estudo, não está baseado em autores. É a prática diária, entendeu? É o viver. É a grande academia, é o mundo, entendeu? Só que você vai ter que reconhecer que é isso. Sim. Eu não tô aqui. Não é conto de fada, eu não posso ficar aqui o tempo inteiro, falar 3 palavras e falar, segundo o autor tal. O autor tal já morreu há mais de 100 anos. Sim. A moda é isso aí. Eu não posso estar discutindo ainda o conflito, a sina da caverna de Sócrates. Pelo amor de Deus. Não, é então, o que está acontecendo. É o que está acontecendo agora, entendeu? É o que está acontecendo agora. Que eu não é a realidade. E que eu não sei exatamente, porque eu estou aqui falando com vocês, eu vou sair daqui e vou para a maré. Na maré pode estar acontecendo 1000 coisas nesse intervalo de tempo, entendeu? Aí na maré não está acontecendo nada, mas está acontecendo lá na Rocinha. Né? E está acontecendo lá em Miracema, porque a gente está até lá em Miracema, entendeu? Então, é muito sobre isso. Eu fico, assim, agradecido e feliz por a gente estar podendo trocar essa ideia depois desses anos que se passaram e ter tido muita mudança, e positiva também, porque você falou de muita coisa boa, você falou de moda. Eu queria que você deixasse, assim, sabe, alguma mensagem para quem vai estar assistindo, e mensagem para a vida, para o mundo, que eu acho que, na verdade, é a continuação do que você estava falando. Deixar alguma coisa para quem está... Eu vou continuar uma campanha que eu tenho feito, entendeu? Assim, não joguem sua roupa fora. Olha, parece campanha publicitária de governo, né? Não jogue sua roupa fora, entendeu? Encontre um jeito,
autoral de reutilizá-la, porque... E aí eu vou falar muito desse lugar da moda, que é o lugar que eu estou, né? E eu não estou nem falando do lugar de direitos humanos, que eu também estou, mas do lugar dessa roupa, tá? A roupa tem uma importância muito grande para nós, entendeu? A moda é uma grande ciência. Então eu penso que a gente precisa hoje, para acompanhar esse mundo, essa loucura, porque a gente não trata essa roupa de fato como ela tem que ser tratada. E quando eu falo do lavar, do cuidado, estou falando da importância dela nas nossas vidas, né? E hoje a gente vai precisar repensar sobre isso. Então, não descarte uma roupa. E quando eu falo descartar, é inclusive doar para os chamados mais pobres, como se você fosse milionário, né? Repensar essa utilização, porque isso que pode parecer mínimo nesse processo todo, mas vai fazer uma diferença enorme para a sua vida. Porque depois que você exercitar esse processo do não comprismo e da garantia da eternidade desse produto que você tem em sua casa, você vai conseguir se reconhecer em outros lugares, em outros processos. Entendeu? E aí talvez a gente consiga juntos, né, minimizar o que já está aí contaminável, né, porque o mundo ele tem uma patologia hoje que não tem mais volta. Não tem mais volta, não tem tecnologia. Aliás, quanto mais tecnologia, só vai aumentar essa patologia. Então, não jogue sua roupa fora, e se não tiver onde jogar fora, manda pra gente, que eu aceito com muito grato. Show de bola. A Almi França tá do Muniz Connect. Vamos lembrar de se inscrever no canal aí, de assinar o sininho para ajudar o canal e lembrar que o Portal do Gida tá aqui para ajudar novos artistas e quem tá querendo fazer acontecer, gravar um podcast, gravar um programa, só entrar em contato aí comigo que eu faço a ponte. Tamo junto, vamos junto. Almi França é Acomoda, Escola da Divine. Obrigado, gente. Valeu.